Olá, benditos! Estamos de volta para continuar nossa jornada juntos até o Apocalipse. Dessa vez serão 10 dias no reino da Pérsia com Esther. Aproveite para ler os 10 capítulos que compõem esse livro, enquanto você assiste os vídeos do nosso canal. Aproveite também para ser intencional com seus amigos que precisam crescer na graça e no conhecimento da Palavra de Deus, divulgando o canal Bendito, o canal que fala fácil, onde a teologia é para todos. Vamos então para o primeiro capítulo de Esther, no qual uma briga de casal se transforma em uma crise nacional. Vamos começar dando um panorama geral para situar você no contexto do livro. Como muitos livros do Antigo Testamento, Esther é uma obra anônima. Alguns estudiosos concluem que o autor tenha sido o próprio Mordecai, ou Mardoqueu. Esther é o último dos livros históricos da Bíblia e leva o nome da sua personagem principal, Esther, um nome persa que significa estrela. O nome hebraico dela era Hadassa, que significa murta ou arbusto. O livro de Esther traz um pouco de conhecimento da história de Israel em um período sombrio e sem muitas informações. Um detalhe importante desse livro é que o nome de Deus não aparece nenhuma vez, embora sua atuação seja percebida de forma nítida ao longo de toda a narrativa. Talvez o motivo seja porque foi escrito durante o domínio persa para ser distribuído em todo o império. Com respeito à história bíblica, Esther pertence ao período após o exílio babilônico, quando a Pérsia substituiu a Babilônia como poder governante. Alguns judeus haviam retornado para Jerusalém, mas outros, como Esther e Mordecai, continuaram no exílio. Falando agora sobre o rei, seu nome persa era esse que está aparecendo na sua tela, que eu prefiro não me arriscar na pronúncia. Já seu nome em hebraico era Assuero, mas na história geral ele é mais conhecido pelo seu nome grego, Xerxes. Como a maioria dos reis daquela época, Assuero era um homem orgulhoso que gostava de oferecer banquetes suntuosos para impressionar seus convidados com o poder e as riquezas do seu reino. Na época em que ele reinou, mais ou menos em 486 a 465 a.C., o Império Persa era o maior império de toda a história. Ele o havia herdado do seu pai, Dário I. Esse império era dividido em 127 províncias, desde a Índia, a terra ao redor do Vale do Indo, onde hoje fica o Paquistão, até a Etiópia. Assuero exercia poder absoluto sobre toda essa região. Neste capítulo são mencionados 3 banquetes na cidadela de Suzã, que era o complexo do palácio fortificado do rei dentro da cidade de Suzã. Assuero tinha por volta de 39 anos quando deu o primeiro banquete. Todos os seus nobres e oficiais, líderes e militares da Pérsia e da Média, os príncipes e os nobres das províncias estavam presentes. Esse banquete teve duração de 6 meses. Provavelmente não foi um período de festa contínua, pois dificilmente o rei ajuntaria todos os líderes das províncias de uma só vez, pois isso os teria mantido afastado das suas responsabilidades por um período de meio ano, deixando o império vulnerável. O mais provável é que Assuero tenha levado os oficiais ao seu palácio de modo alternado ao longo do período de 6 meses. O segundo banquete foi para todo o povo de Suzã, no pátio do jardim do Palácio Real, e esse banquete durou 7 dias. Era importante para Assuero impressionar os seus nobres convidados através de um cenário riquíssimo e decorado com muito bom gosto. Como um vendedor que leva você a um restaurante caro, o rei usou do mesmo artifício para baixar a guarda de seus oficiais, usando o poder a seu favor. Nesse ponto, vale lembrar o que disse o sábio Salomão: antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda.
Aqueles que estão em posição de autoridade devem sempre lembrar que ela vem de Deus e que somente Ele tem o poder absoluto. A autoridade de todo homem está sujeita à autoridade de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. O terceiro banquete foi oferecido para as mulheres no Palácio Real e foi conduzido pela esposa do rei Assuero, a rainha Vasti. Esse evento mostra que a rainha Vasti tinha mais poder e autoridade para tomar decisões do que a maioria das mulheres daquela época. Elas eram frequentemente vistas como propriedades de seus maridos e de seus pais e tinham que ficar escondidas e submissas. Mas não Vasti. O pouco que nos é mostrado, vemos uma mulher forte, independente e poderosa. Depois de 7 dias de festa, o rei Assuero já estava bêbado e esbanjando alegria. Foi quando ele resolveu exibir a beleza da rainha Vasti diante de todos os convidados. De acordo com a tradição judaica, esse pedido veio por causa de uma discussão entre os homens da festa sobre qual país tinha as mulheres mais bonitas. E Assuero decidiu resolver a questão colocando sua esposa, a rainha Vasti, em exibição pública. Alguns sugerem que ela teria que desfilar nua ou seminua, mas isso seria desnecessário. Para que todos vissem a sua beleza, bastava ela vir sem véu, o que já era uma violação do costume da época. O rei enviou 7 eunucos para trazer a rainha. Eunucos eram homens castrados que faziam várias tarefas, entre elas servir às mulheres no harém real. Quando os eunucos chamaram a rainha, ela simplesmente se recusou a aparecer diante dos convidados bêbados da festa. Aquela atitude foi, sem dúvida, uma ofensa tripla contra o rei. Como mulher, Vasti desacatou a autoridade de um homem. Como esposa, desobedeceu às ordens do marido. E como súdita, desrespeitou o seu rei. Vasti envergonhou e prejudicou a imagem do seu marido publicamente. Isso nos remete ao que está escrito no livro de Provérbios, que toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. É importante destacar aqui que as pessoas verão o nosso cônjuge e os nossos filhos da maneira como nós os retratamos. Ao longo da história, mesmo com liberdade e poder limitados, a mulher sempre deteve um grande poder em suas palavras e em suas ações. O resultado daquele impasse foi que o rei Assuero ficou furioso e foi tomar conselho com os sábios, que eram os conselheiros do rei, treinados para tomar decisões de acordo com a lei. Ali estavam presentes também os 7 príncipes dos medos e dos persas, que eram os servos civis mais velhos designados pelo rei. Memucã, um dos príncipes, sugeriu ao rei que baixasse um decreto real banindo Vasti da sua presença e colocando outra rainha em seu lugar. Ele pressupôs que as outras mulheres do reino desprezariam os seus maridos. Memucã usou a palavra todos pelo menos 7 vezes na sua fala para impressionar o rei, apontando o perigo de uma quebra total na ordem das famílias. Todos os homens ficaram satisfeitos com o conselho de Memucã. Mas ao atender a este conselho, o rei Assuero mostrou que era capaz de dominar tudo, menos a si mesmo. Ele era facilmente influenciado pelos seus conselheiros, tomava decisões precipitadas, das quais se arrependia depois, e quando não conseguia que as coisas saíssem à sua maneira, ficava furioso. Era senhor de um império poderoso, mas não de si mesmo. Como lemos em Provérbios, é melhor ter paciência do que ser herói de guerra. O que domina o seu espírito é melhor do que o que conquista uma cidade. Mas o fato é que o orgulho alimenta a raiva. E à medida que cresce, a raiva reforça o orgulho. Quando o ego é ferido, libera um veneno poderoso que leva as pessoas a fazerem coisas que jamais fariam se fossem humildes e se sujeitassem ao Senhor. As ações de Vasti desestabilizaram todo o reino e exigiram uma ação extrema do seu marido.
ela seria punida com a perda da sua posição como rainha e outra rainha seria colocada no seu lugar. Então, os mensageiros percorreram todas as províncias do império com a ordem do rei de que cada homem deveria assumir o comando da sua própria casa. Mas o que Vasti poderia ter feito então? Se ela conhecesse a Deus, poderia ter ido a ele em busca de solução e de sabedoria para saber como agir. No entanto, nós sabemos que Deus estava orquestrando todos esses eventos porque tinha um plano para prover a salvação do seu povo. Sendo onisciente, ele sabia que precisava de uma rainha temente e obediente ao seu comando. Deus sempre usará os nossos sucessos e fracassos humanos para trazer glória ao seu nome. E nós iremos aprender com Esther como fazer isso. A Bíblia não diz o que aconteceu com Vasti, mas quando a raiva do rei Assuero passou, ele se lembrou dela e mostrou sinais de arrependimento do que havia feito. Os conselheiros do rei perceberam isso e lhe deram uma sugestão. Você confere como foi esse episódio no nosso próximo encontro aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil. Até amanhã.